Boa noite, irmãos. Boa noite, igreja. Boa noite para você que também está em casa. Estou muito feliz por ver vocês aqui hoje e a maioria daqui eu sei que esteve acompanhando nesses 3 domingos, né? Já vamos aí para 3 semanas, essa é a 4ª semana. Agradeço também a todos vocês que acompanharam também pelas redes sociais nessa jornada, né? Essa série que se encerra hoje, eu aprendi muito, né, estudando isso, interagindo com vocês aqui. E espero que, da mesma forma que Deus nos tem abençoado nesses encontros, Ele possa fazer hoje também. Eu queria fazer um breve resumo, né, do que a gente viu até aqui, principalmente abordando o tema passado. Né? No domingo passado, eu tentei mostrar para vocês argumentos e tentativas racionais, né, que fizessem algum sentido para o nosso intelecto para lidar com a questão do sofrimento. E basicamente eu coloquei 3 pontos, né, que a gente desenvolveu. O primeiro, que não é porque existe sofrimento, não é porque existe a dor, né, a existência dessas duas entidades, né, dor e sofrimento, de maneira alguma nos deve fazer duvidar da existência de Deus. Eu mostrei que isso não é, esse link não é lógico, não é um argumento muitas vezes válido. Segundo, eu também comentei que a própria possibilidade, né, de nós amarmos, né, a real possibilidade do amor, ela só existe quando você tem a capacidade de fato fazer uma escolha, ou seja, você tem o livre-arbítrio. E quando Deus nos cria seres com livre-arbítrio, ou seja, essa capacidade de ir para um lado ou para o outro, escolher A ou B, com isso nasce, então, a possibilidade do mal e, por consequência, do sofrimento. E a gente trabalhou um pouco a questão, né, da escolha, primeiro feita por um anjo de luz, um ser criado por Deus, que escolheu esse caminho do mal, e depois também os nossos primeiros pais escolheram esse caminho e nós sofremos as consequências. E eu mostrei que muitas vezes nós também optamos por esse caminho, e isso pode ser também fonte de sofrimento para a gente. Esse foi o segundo ponto. E o terceiro ponto que eu também tentei mostrar para vocês é que talvez quando nós temos ideias incompletas, né, sobre o que seria de fato o poder e o amor de Deus, muitas vezes essas ideias equivocadas elas podem contribuir para a gente também ter uma percepção equivocada do caráter de Deus, e talvez, tendo essa percepção equivocada, a gente pode acabar ainda entendendo errado essa questão da dor e do sofrimento. Mas o ponto é, e isso para mim ficou claro depois do programa passado, conversando com pessoas mais próximas, foi que essas tentativas, né, vamos dizer assim, essas tentativas mais racionais, de tentar usar o nosso intelecto, usar a razão, usar argumentos lógicos para tentar dar uma justificativa, esse é o ponto, né, a gente tenta dar uma justificativa, elas são apenas parciais, eu diria. E muitas vezes elas não trazem todos esses questionamentos, por mais lógicos que eles possam parecer, eles muitas vezes não trazem quase nenhum alívio, nenhum efeito diante da realidade complexa que é o sofrimento na nossa vida. E aí, só para citar alguns exemplos, quando eu falo dessa complexidade desse sofrimento, são aquelas situações onde, vou resumir aqui, né, onde a gente vê pessoas inocentes, pessoas que não mereciam estar passando por aquela situação de sofrimento, e elas passam. Isso é uma coisa que essas tentativas racionais elas não nos convencem, talvez esse é o ponto. Então você vê crianças sofrerem, e ontem a gente, né, fez uma campanha aqui na nossa cidade contra o abuso sexual infantil. Então isso é uma coisa absurda, isso não entra na cabeça. Como é que uma criança que não merece nada, ela pode sofrer algo tão brutal quanto esse? E da mesma forma são desastres naturais, são coisas que você vê no mundo. Então, quando você vê a realidade mesmo do mal, nessa complexidade, esses argumentos, muitas vezes, eles não convencem completamente. Tudo isso que eu trabalhei semana passada. E a gente, pelo menos essa foi a minha sensação, né? Parece que faltou mais alguma coisa. E aí, o ponto que me chamou a atenção, acho que durante todo o tempo que eu fiquei
pensando, refletindo e meditando sobre esse tema para vocês, é que muitas vezes essas tentativas que a gente tem de tentar justificar e achar um motivo para aquele sofrimento, na verdade, no fundo, a gente queria achar uma solução para aquele problema. Isso é que é no fundo. E aí, na nossa concepção, na nossa mente, se eu conseguisse achar uma lógica, uma justificativa, então, talvez, achando essa justificativa, por meio dela, eu conseguiria solucionar. Seria mais ou menos assim, bom, se eu consigo, por exemplo, se eu estou sofrendo por causa de X, ou seja, eu acho essa justificativa, então eu consigo, talvez, pensar em elaborar meios de eliminar esse X. Então, a gente tenta fazer essas construções. Mas, de novo, muitas vezes a realidade, a imposição da realidade na nossa vida, ela muitas vezes faz com que todas essas nossas argumentações e tentativas de justificar, elas não se sustentem, elas não nos completam e não trazem nenhum alívio. Talvez esse é o ponto principal. Né? Então, a gente tem essa ânsia de ficar tentando justificar esse sofrimento. E aí, o que pode acontecer, diante dessa complexidade, é que todas essas tentativas, elas não nos convencem, elas não trazem nenhum alívio, e a gente pode optar pelo outro lado, que é o lado da gente começar a questionar a nossa fé, abandonar o nosso relacionamento com Deus. E aí, isso piora ainda mais a situação. Isso foi um tema, principalmente, do segundo encontro, que eu mostrei para vocês. Né? E a gente acaba entrando no que eu chamo, talvez, de uma espiral de autodestruição. Você entra num estado mental de você questionar tudo, de você abandonar Deus, de você começar a questionar a sua própria vida, e isso só vai piorando ainda mais aquela situação que, por si só, já é ruim. E aí a gente terminou o programa passado, depois de todas essas tentativas que eu falei de tentar responder essa pergunta, né, o porquê do sofrimento, como lidar com a ideia, né, de sofrimento de um Deus que nos ama e que é todo-poderoso. Eu terminei dizendo que uma das soluções, talvez, da nossa esperança, ela é Jesus. Né? Isso é uma coisa que eu basicamente reafirmei, o que muitos de nós aqui acreditamos, mas o meu ponto central, e é isso que eu quero trabalhar com vocês aqui hoje, nesse nosso último encontro, é que o caminho, essa esperança que a palavra de Deus nos oferece para lidar com essa questão do mal e do sofrimento, ela não é por meio de uma resposta que vai convencer o nosso intelecto, que vai nos dar uma justificativa. Não é por meio de argumentos. Mas a Bíblia, ela nos traz uma outra perspectiva. Uma outra perspectiva. E é isso que eu quero trabalhar com vocês hoje. A gente vai ler muito a Bíblia, a gente vai deixar a Bíblia falar. E eu quero convidar vocês para abrir a Bíblia no livro de Jó. Acho que não tem como falar sobre esse assunto e não procurar, talvez, na fonte mais antiga que a gente tem sobre o tema. Eu já comentei isso com vocês no primeiro encontro. Né? O livro de Jó, ele, por muitos estudiosos e teólogos, ele é considerado, talvez, o livro mais antigo que nós temos das Escrituras Sagradas. A autoria do livro, ela não é por certa, né? Não é exatamente um consenso quem, de fato, escreveu, mas alguns teólogos, eles especulam que possivelmente Moisés pode ter sido um dos autores desse livro, e ele escreveu esse livro quando ele ainda estava lá em Midian, ou seja, antes dele ir para o Egito ali, quando ele começou a ter aquele relacionamento com Deus, provavelmente ele escreveu esse livro de Jó, mas isso é apenas uma especulação. Mas vamos lá, deixem aberto no livro de Jó, a gente vai passar por vários capítulos, mas a gente vai começar, eu quero começar lendo com vocês, vendo o que Deus tem para falar para a gente nessa noite, começando Jó, capítulo 1, a partir do primeiro verso. A gente vai ler por blocos, e vocês podem ir acompanhando aí comigo, ou na Bíblia de vocês, ou aqui também vai estar sendo projetado. A minha versão diz assim: Houve um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E aquele homem era perfeito e íntegro, e alguém que temia a Deus e afastava-se do mal. Então é interessante como aqui o livro já começa dando as características ali do caráter de Jó. Né? A minha tradução fala perfeito e íntegro, outros falam justo e reto, mas eles citam esse caráter, né, de Jó como um homem claramente temente a Deus. E aí,
do 2 ao 5, ele dá alguns exemplos de como que era esse caráter de Jó em termos práticos, né? E ele conta aqui. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. E sua posse também era de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas, e muitíssimos os seus servos, de modo que este homem era o maior de todos os homens do Oriente. E seus filhos iam e festejavam em suas casas, cada um no seu dia. E mandavam chamar suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. E assim era que, e aqui é a questão mostrando, né, como que era esse comportamento justo de Jó, né? E assim era que, quando os dias de seus banquetes terminavam, Jó mandava chamá-los e os santificava. E se levantava de madrugada e oferecia ofertas queimadas de acordo com o número de todos eles. Porque Jó dizia: pode ser que os meus filhos tenham pecado e amaldiçoado a Deus em seus corações. E assim fazia Jó continuamente. Ou seja, ele não só se importava com o seu comportamento, mas também com o comportamento dos filhos dele, e oferecia sacrifícios a Deus, né, para santificar toda a sua família e todos os seus servos também. Então, esse é o início, né? A gente já vê, né, Jó como um homem reto, um homem próspero em todos os sentidos. Ele tinha muitas posses, ele tinha poder, ele tinha influência, ele era realmente um homem admirável. E aí vamos ver o que acontece com Jó, né? De repente a história muda, e a partir do verso 13, conta o que aconteceu em um dia. E houve um dia em que seus filhos e suas filhas estavam comendo e bebendo vinho na casa do seu irmão mais velho. A gente viu isso era um comportamento que eles tinham na época, era uma família unida aqui, ao que dá a entender, e eles tinham essas reuniões em família. E veio o mensageiro a Jó e disse: os bois estavam lavrando e as jumentas pastando junto a eles. E os sabeus caíram sobre eles e os levaram. Sim, eles mataram os seus servos ao fio da espada, e só eu escapei para te contar. Enquanto ele ainda estava falando, veio também um outro e disse: o fogo de Deus caiu do céu, e queimou as ovelhas e os servos, e os consumiu, e só eu escapei para contar-te. Então veio uma notícia ruim, e veio outra em cima, e se não bastasse, veio uma outra ainda. Enquanto ele ainda estava falando, veio também um outro e disse: os caldeus formaram 3 bandos e caíram sobre os camelos, e os carregaram. Sim, mataram os servos ao fio da espada, e só eu escapei. E enquanto ainda estava falando, veio também outro e disse: teus filhos e tuas filhas estavam comendo e bebendo vinho na casa do seu irmão mais velho. E eis que veio um grande vento do deserto e atingiu os 4 cantos da casa e caiu sobre os jovens, e eles estão mortos. E só eu escapei para te contar. Então, olha só, em uma tarde já perdeu todas as suas posses e todos os seus filhos. E se a gente vê esse pedaço no mesmo capítulo, com os versos anteriores do 1 ao 5, isso não faz o menor sentido. O menor sentido. Com qualquer argumento que você possa pensar, lógico, aqui nessa terra, você não consegue dar uma razão para o que aconteceu com Jó. Em uma tarde acontecer todas essas calamidades. Isso não fazia o menor sentido na cabeça de ninguém. Então, qualquer pensamento mundano que a gente possa ter aqui na terra, a gente não vai achar uma explicação. Mas essa explicação realmente não estava aqui na terra. E aí, entre o verso do 1 ao 5, onde é explicado essa prosperidade de Jó em todos os aspectos, e como que isso, de repente, se esvaeceu ao ar, tem uma parte que é importante aqui que eu quero ler com vocês, que tenta parcialmente explicar o que aconteceu. E está lá no verso 6. Mesmo capítulo agora, só do verso, começando do 6 até o 12. E a gente vai começar a entender um pouquinho o que aconteceu com Jó, né? O porquê que isso aconteceu. O verso diz o seguinte, isso aqui é um prelúdio, então, entre a apresentação de Jó, né, e depois essa parte onde essas calamidades o atingem. E assim diz o seguinte, a partir do verso 6. Ora, houve um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor. Satanás veio também entre eles. E o Senhor lhe disse a Satanás: de onde tu vens? Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: de ir e vir sobre a terra, e de nela andar para cima e para baixo. E o Senhor disse a Satanás: tu consideraste o meu servo Jó, que não há ninguém como ele na terra, homem perfeito e íntegro, que teme a Deus e se afasta do mal? Aqui dá Deus,
percebe que são as mesmas palavras que o autor usa no início do texto para descrever o caráter de Jó, é o que Deus usa para falar de Jó quando ele está nesse diálogo aqui com Satanás. Então Satanás respondeu, e aqui está o centro, né, de todo o drama do livro. Acaso Jó teme a Deus por nada? Acaso Jó teme a Deus por nada? Tu não fizeste uma cerca sobre ele, e sobre a sua casa, e sobre tudo que ele tem, por todos os lados? Tu abençoaste o trabalho de suas mãos, e suas posses aumentam na terra. Mas estende a tua mão agora, e toca tudo que ele tem, e ele te amaldiçoará diante da tua face. E o Senhor disse a Satanás, eis que tudo que ele tem está em teu poder. Somente sobre ele não estendas a tua mão. Então Satanás se foi da presença do Senhor. E é a partir disso aqui que a gente vê aquela história do verso 13. Então olha o grande panorama, né, que Jó estava envolvido. E aqui eu quero só talvez trazer uma curiosidade nessa parte do verso 6, que era uma coisa que eu não tinha conhecimento, talvez vocês não tenham também alguns. É que quando a gente lê essa história, a gente parece que o Satanás está apresentando uma queixa para Deus, e o alvo dessa queixa parece ser Jó, né? Mas Jó, o senhor está vendo? O senhor fica comprando ele, etc, etc. Só que aqui, quando a gente entende um pouco o contexto, né, do significado desses encontros da época, né, entre reis e conservos, a gente entende melhor o que Satanás estava fazendo lá. Primeiro, o seguinte, a forma como a Bíblia traz, né, esse encontro entre Deus e Satanás, falando assim, houve um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor. É como se Deus, como o Criador de todo o universo, e cada um desses representantes desses vários mundos, desses vários reinos, eles fossem ali fazer uma reunião para ver como é que tudo estava. E Satanás veio também entre eles. E Satanás, ele estava ali, embora moralmente ele não tivesse direito de estar diante da presença de Deus, uma vez que ele foi expulso do céu, a gente viu isso no tema no domingo passado, mas legalmente ele poderia estar lá, por quê? Porque quando os nossos pais pecaram, eles basicamente entregaram o governo desse mundo também para Satanás. Esse governo passou a ser dividido, ele é o príncipe desse mundo. Então, legalmente, ele poderia estar. E tanto é que a forma como Deus pergunta, de onde você está vindo, da onde? A forma como ele fala, né, essa expressão de ir e vir sobre a terra e de nela andar para cima e para baixo, é uma expressão que era usada no Oriente Antigo para dizer assim, eu fui ver o meu reino, eu vou para um lado e para o outro, e eu estou vendo que as pessoas dali, daquele lugar, elas não fazem nenhuma objeção ao meu comando. Então, eles basicamente, ali, aquela terra, esse lugar que eu fui para um lado e para o outro, para cima e para baixo, as pessoas ali, elas não fazem objeção ao meu governo. Então, eu sou um representante legítimo. E aí que é onde Deus fala, mas você observou Jó, que você está falando que você viu todo mundo, mas você viu Jó, você viu como que ele me teme, como ele é reto e íntegro? E é aqui que entra Satanás, quando ele lança essa acusação, ele está acusando não apenas Jó, ele está acusando Deus também. Falando assim, você compra Jó. A forma como vocês se relacionam, o Senhor abençoando tudo que ele faz, ele prosperando, ele sendo aquele homem, você está envolvendo Jó, vocês dois estão numa relação de interesse, numa relação quase que corrupta. Então, Jó não te ama pelo que o Senhor te adora assim. Ele te adora por outros motivos. Ele adora o Senhor pelo que o Senhor dá a ele, pelo que ele pode conseguir através da adoração do teu nome. E aí, esse é todo a narrativa de Jó, né? Toda a questão ela é baseada nessa acusação, né? E essa palavra aqui, Satanás, embora na Bíblia de vocês ela possa estar com letra maiúscula, né? No original hebraico, essa palavra Satanás, ela basicamente significa uma função de como se fosse um promotor, um advogado de acusação ali. Né? Então, Satanás estava realmente colocando um ponto, falou assim, existe essa questão aqui, dessa relação corrupta, e é por isso que Jó ele ainda mantém a integridade, ele é tão reto, que o Senhor fala que ele é perfeito e íntegro, mas tem essa questão, tem essa barganha aqui por trás. E aí Deus fala assim, então, pois
pois pode fazer o que você acha que deve fazer, apenas poupe a vida dele, e aí acontecem essas calamidades. E aí olha a reação de Jó, depois de tudo o que aconteceu. Então, depois de perder suas posses, seus filhos, lá, ainda no capítulo 1, no verso 20 ao 22, diz o seguinte. Então, Jó, depois de escutar tudo aquilo, ele diz assim, o relato diz: Então Jó se levantou e rasgou seu manto, e raspou a sua cabeça, e prostou-se em terra e adorou, e disse: Nu saí do útero de minha mãe, e nu retornarei para lá. O Senhor Deus e o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. E aqui um verso-chave aqui, né? E em tudo isso Jó não pecou e nem culpou Deus de maneira tola. Então, mesmo depois de tudo que aconteceu, Jó ainda manteve, de certa forma, a sua integridade. Só que a história continua. Aí aqui, pelo tempo, né, gente, eu quero só passar rapidamente. Satanás, ele volta de novo a falar com Deus e fala assim, Jó está te adorando ainda, mas é porque você não tocou na vida dele mesmo. Dá uma doença nele lá. Toca a carne, toca os ossos dele e você vai ver se ele não vai te amaldiçoar. O homem, enquanto ele retém a vida dele, a saúde dele, está tudo certo, mas toca lá, o senhor vai ver. De novo, né, nessa questão de que Deus e Jó eles tinham essa relação de interesse corrupta. E aí, de novo, Deus permite, fala assim, pois faça o que você tem que fazer, apenas poupe a vida dele. E aí é a parte onde Jó ele se enche de feridas, de úlceras, né, a Bíblia fala, né, chama de úlceras, e ele fala que foi do topo da cabeça até a sola do pé, ou seja, todo o corpo de Jó. E aí ele diante dessa situação, ele se senta, né, basicamente assim, na época que era o lixão da cidade, no lugar mais afastado, e aí ele fica. E aí onde entra aqui, eu quero que a gente leia, já no capítulo 2, a partir do verso 13, né? Depois que Jó estava nessa situação, ou seja, o homem mais poderoso do Oriente na época, que tinha as mais posses, que era mais reto e justo, obviamente essa história se espalhou, e 3 amigos vieram para ver e consolar, né? Teoricamente, eles vieram consolar Jó. E aqui cita, né, como que foi esse encontro. Então, 2 do 13, a partir do verso 13. Então, assentaram-se com ele no chão, então os amigos já tinham chegado, e eles ficaram durante 7 dias e 7 noites. E ninguém lhe falou uma palavra, porque eles viram que a sua dor era muito grande. E depois disso, abriu Jó sua boca e amaldiçoou o seu dia. Ou seja, eles ficaram 7 dias, e aí depois disso Jó começou a falar. E Jó falou e disse: Pereça o dia em que eu nasci, e a noite em que se disse, foi concebido um filho homem. E que aquele dia seja trevas, que Deus não o considere lá de cima, nem permita que a luz brilhe sobre ele. E que as trevas e a sombra da morte o maculem, e que uma nuvem habite sobre ele, e que a escuridão do dia o aterrorize. Então, a gente tem uma mudança aqui interessante nessa narrativa, né? Porque até o início desse capítulo 3, né, a gente vê Jó mantendo sua integridade, ele mesmo, todo aquela questão do sofrimento, ele de nenhum momento ele vai esmorecer. E muitas vezes isso é usado, né, a paciência de Jó, só que a pessoa não continuou lendo, porque a partir do verso 3, depois de 7 dias, Jó ele começa a questionar. E a primeira coisa que ele fala é assim, ele amaldiçoou o dia que ele nasceu, ou seja, ele começa a desejar, ele prefere, eu preferia não ter nascido do que estar passando pela situação que eu estou passando. E aí, nesse contexto, a partir desse verso 3 e até o capítulo 31, a gente tem uma dinâmica interessante aqui no livro, que Jó vai falando e os amigos, esses 3 amigos de Jó, a Bíblia dá o nome de cada um deles, né? Elifaz, Bildade e Zofar, cada um deles vai fazendo um discurso e Jó vai respondendo, e a gente percebe a dinâmica do livro que tem basicamente 3 ciclos, né? Os amigos eles falam, e basicamente começam a acusar Jó, e Jó começa a se defender. E aí a cada ciclo que a gente percebe é que as acusações desses amigos de Jó,
elas vão diminuindo em termos de extensão, elas vão ficando mais curtas, só que as palavras deles vão ficando cada vez mais severas, né? Eles vão ficando cada vez mais, as acusações vão ficando cada vez mais intensas. E Jó vai ficando cada vez mais seguro em reafirmar sua inocência. Por quê? Porque o princípio básico de todo esse diálogo, que é o diálogo que perpassa a maioria do livro de Jó, eu vou só, para vocês terem uma noção, acho que é um princípio que reflete, né? No capítulo 4. Essa primeira fala que o primeiro amigo ele faz, né, que ele começa a responder Jó, depois de Jó fazer todo esse discurso, né, de tentando, mostrando a sua indignação, né, com Deus, amaldiçoando o dia que ele nasceu. Então Jó começa realmente a se queixar bastante. E aí ele faz, nessa primeira resposta, o que inicia o ciclo, ele diz assim, no 4, no 7 e no 8. E isso, de novo, assim, esse é o princípio que vai nortear todos os outros amigos, todos os outros discursos. Ele fala assim para Jó: lembra-te, te rogo, que quem nunca pereceu sendo inocente? Ou onde foram os justos cortados? Como eu tenho visto, os que lavram iniquidade e semeiam a maldade, colhem o mesmo. Então, o princípio básico, que foi o que norteou todo o discurso dos amigos de Jó, era o seguinte: se você é justo, você prospera. Se você peca e é ímpio, você sofre. E esse é o princípio. Então, se você está sofrendo, Jó, porque você deve ter alguma coisa escondida aí. Você deve ter pecado. Então, é esse quadrado, essa forma simplista de ver o mundo, né? Fala assim, bom, justos prosperam, os ímpios sofrem. Jó está sofrendo, Jó é ímpio. Esse era o ponto. E Jó passa, nesses ciclos de diálogo, ele passa o tempo inteiro falando assim: eu não pequei. E aí, nessa tentativa de se defender, Jó ele começa a questionar não só os amigos, mas ele começa a questionar Deus também. E aí ele fala assim: se eu pequei, vem aqui e me mostra o que eu fiz de errado. Me mostra o que eu fiz de errado. O que eu fiz para estar merecendo essa situação que eu estou passando. Então, basicamente, a boa parte da narrativa de Jó gira em torno desse princípio. Os amigos acusando Jó de que ele fez alguma coisa para estar merecendo aquilo. Olha só a tentativa de tentar justificar o sofrimento, né, nessa ótica humana, por essa caixinha simplista, né, que eu digo assim: se está fazendo tudo certo, vai prosperar. Se está fazendo coisa errada, vai sofrer. E Jó, por outro lado, mostrando basicamente a realidade para eles, né? Assim, não, mas olha a realidade, não é assim. O mundo não é tão simples assim. Você tem ímpios que prosperam e você tem justos que sofrem. E como é que a gente explica tudo isso aí? E aí o livro vai se desenrolando, e até que a gente tem Deus entrando em cena. E aqui é uma parte interessante que eu gostaria que a gente também lesse um pouquinho. De novo, o que dá mais ou menos aqui, eu só estou pensando exemplos de vocês, o que é o tom de todos esses diálogos, né? Então, o diálogo dos amigos de Jó, ele gira em torno dessa narrativa, né, de que Jó merece a situação que ele está passando, porque ele deve ter cometido alguma coisa errada. E aqui Deus começa a responder. E vamos lá para o final já, terminando. Capítulo 38. Então, até o capítulo 38, basicamente, é toda essa argumentação, né, de réplica e tréplica entre Jó e seus amigos. E aí, de repente, Deus ele entra e ele vai falar, ele vai responder Jó. Porque Jó está o tempo todo perguntando e questionando a Deus: por que o senhor não desce aqui? Por que o senhor não me justifica? Por que o senhor não me responde? Por que o senhor não me convence do que eu fiz, etc, etc. E aí Deus, no capítulo 38, a gente vai ver só o verso do 1 até o 5, né? Para a gente ter mais ou menos aqui já dá para a gente ter uma noção de como é que Deus responde a Jó. Então, a partir do verso 1 do 38. Então o Senhor respondeu a Jó, através do redemoinho de vento, e disse: quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Cinge agora os teus lombos como homem, porque eu exigirei de ti, e tu me responderás. E aí Deus começa a fazer uma série de perguntas, e aqui eu vou ler só duas. Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Declara-o, se tens entendimento. Quem lhes pôs as medidas, se é que sabes, ou quem estendeu a linha sobre ela? E aí vai, o 38, o 39, o 40 e o 41,
é Deus fazendo uma série de perguntas, basicamente Deus mostrando toda a complexidade do universo. Ele fala de constelações, ele fala da natureza, ele fala dos animais. Deus vai falando tudo isso e perguntando: Jó, e aí, me explica como é que funciona tudo isso aqui. Você não está querendo justificativas para tanta coisa? Eu estou te fazendo as perguntas agora. E aí, Deus tem essas respostas, e aí o capítulo 42, já chegando no desfecho, Jó, depois de escutar tudo isso de Deus, escutar dos seus amigos e ter essas argumentações de ir e voltar, né, com esses 3 amigos, ele fala o seguinte, e aí eu estou lá no 42, do 1 ao 7. Eu vou ler isso aqui. Então Jó respondeu ao Senhor e disse: eu sei que tu podes fazer qualquer coisa, e que nenhum pensamento pode lhe ser impedido. O Senhor perguntou: quem é este que esconde o conselho sem consentimento? Por isso proferi o que eu não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, as quais eu não sabia. Ouve, eu te suplico, e eu falarei, exigirei de ti, e tu declara-te a mim. Isso Jó citando, né, o que Deus estava pedindo para ele fazer, né? Eu tinha ouvido de ti com os ouvidos, mas agora os meus olhos te veem. Portanto, abomino-me e arrependo-me em pó e cinzas. E assim foi que, depois do Senhor ter falado essas palavras a Jó, o Senhor disse a Elifaz, um dos amigos, né, o temanamita: a minha ira se acendeu contra ti e os teus 2 amigos, porque não falaste de mim aquilo que é certo, como meu servo Jó. E aí o livro termina dizendo que Jó intercedeu pelos seus amigos e depois Deus restaurou não só as posses de Jó, mas ele deu outros filhos e filhas, ele deu mais anos de vida. Mas esse é o ciclo básico, né, desse livro de Jó. E aqui eu acho que existem 3 lições, que são lições muito importantes, que eu tirei para mim, eu espero que isso sirva para vocês também, sobre a perspectiva bíblica dessa questão do sofrimento, que isso é todo o tema central. O primeiro ponto que eu queria destacar é que, e isso a gente acabou de ler aqui no verso 7, que Deus repreendeu o discurso dos 3 amigos de Jó. Isso é claro, a Bíblia, Deus fala, ó, o que vocês falaram, eu não gostei, está errado, vocês não falaram o que é certo sobre mim. Então Deus repreendeu o discurso dos amigos de Jó. Deus não repreendeu o que Jó falou, mesmo Jó tendo ali derramado toda a sua indignação, a sua angústia, questionado Deus. Muitas vezes a gente lê tendo frases até desrespeitosas, que a gente consideraria desrespeitosas. Jó não foi nem um pouco, diria, politicamente correto quando ele estava se referindo a Deus em toda aquela sua angústia. Mas mesmo assim Deus não repreendeu a Jó, Deus não repreendeu o discurso de Jó. E o terceiro ponto é que a resposta de Deus, que na verdade foram uma série de questionamentos, e teoricamente, no princípio, ele não respondeu o que Jó queria, mas o que Deus falou, a experiência que Jó teve com Deus ali, foi suficiente para mudar a perspectiva de Jó sobre a situação, e é o que Jó fecha no capítulo 42 falando. Eu só te conhecia de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. E isso fez toda a diferença na situação de Jó. Então, são esses 3 pontos, né? Primeiro, sobre a repreensão de Deus, sobre o discurso dos 3 amigos. Eu falo assim, o momento de glória dos 3 amigos de Jó foi quando eles ficaram 7 dias calados. Ali foi o momento que eles foram mais úteis com Jó. Porque depois que eles começaram a falar, eles só pioraram a situação. E aqui é um ponto importante para a gente, no lidar com o sofrimento do nosso próximo. Muitas vezes, o melhor que a gente faz é só ficar do lado, a gente não precisa falar nada. Porque nesse momento, palavras, mesmo que tenha alguma verdade teológica, mesmo que tenha, que pareça que faz sentido, naquela situação, você só piora, você só machuca ainda mais as pessoas. E foi exatamente um desses principais motivos que Deus repreendeu o discurso dos amigos de Jó. Vocês não falaram o que é certo sobre mim, né? E principalmente porque eles usaram, de novo, esses argumentos incompletos, essa teologia artificial de achar que, né, só porque a gente entrega a nossa vida a Deus e tem a Deus como Salvador, Jó tinha isso, Jó era um cristão, só porque a gente tem esse estilo de vida,
que a gente vai estar blindado de todo sofrimento e que a prosperidade vai vir. E se a gente sofre é porque a gente está cometendo pecado. Essa forma muito simplista de ver a realidade, isso é completamente equivocado e foi um dos principais motivos que Deus repreendeu aqueles amigos de Jó. O que a gente tem que aprender é que o sofrimento e a prosperidade, eles não são distribuídos em proporção a males e bondades praticados pelas pessoas. A realidade é muito mais complexa que isso, né? Então, esse foi talvez um dos motivos de por que aquele discurso dos amigos, numa tentativa de defender a Deus para Jó, falou assim, não, Deus é poderoso, Jó, ele não vai fazer errado. Então, você deve estar fazendo alguma coisa errada, você deve estar ímpio. Então, esse tipo de relacionamento, né, não, essa tentativa de justificar, isso é uma coisa que a gente deve evitar quando a gente está tentando lidar com o sofrimento de alguém. Então, vamos ter muito cuidado nesse primeiro quesito aí. E, de novo, né, eu acho que talvez o estar e ajudar sem necessariamente falar alguma coisa, acho que o melhor que a gente pode oferecer. Isso já é uma fonte de consolo ali. Só da pessoa que está passando por aquela situação, saber que você está ali do lado. Não necessariamente você tem que tentar encontrar justificativas e argumentos, porque muitas vezes elas são insuficientes. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo dessa história toda, isso aqui me chamou muita atenção. Isso me tocou muito, que foi assim, foi o fato de Deus não ter se queixado em nenhum momento do discurso de Jó, do discurso que eu só li um primeiro exemplo, né, quando Jó começa a falar, um discurso até agressivo, né? Como assim, ele estava amaldiçoando, estava desejando não nascer, um discurso depressivo, um discurso que, de novo, não parece condizer com um crente. Não parece condizer com alguém que professa crer em Deus. E a gente tem outros exemplos na Bíblia, né, dessa situação de como que o ser humano reage frente ao sofrimento. Leiam em casa, eu só vou citar aqui, Salmo 39 e o Salmo 88. São salmos também onde a gente vê ali a oração de alguém que está sofrendo. E é uma oração que não tem palavras bonitas, não tem seja feita a tua vontade. É uma oração onde você vê ali a angústia, o sofrimento de alguém que está questionando a Deus, de que está cobrando Deus, de que não está entendendo nada que está acontecendo, que preferia não ter nascido. Esse Salmo 88 ele é interessante. O salmo termina ele falando assim, ó, a escuridão é uma melhor companheira, é a minha amiga. Eu prefiro estar na escuridão do que estar na presença de Deus. Então, olha só a angústia. E aí a gente pensa, né? Por que isso está na Bíblia, né? Porque Deus que permitiu que esses versos, esses diálogos estivessem aqui. E para mim, o que me marcou foi que Deus, ele ouve e aceita a súplica de um coração sincero. E, principalmente, Deus sabe como nós falamos quando nós estamos em situação de desespero e de sofrimento. Deus sabe que muitas vezes nós falamos, nós não usamos palavras que são politicamente corretas, nós simplesmente derramamos a nossa alma e toda a nossa angústia e todas as nossas dúvidas. Mas nós a derramamos e falamos com Deus. Então, esse é o ponto central. Jó, ele reclamou, ele esperneou, ele não queria aceitar, mas ele estava falando com Deus, ele não abandonou a Deus mesmo em meio ao sofrimento. E é isso que fez toda a diferença. Ele não simplesmente virou as costas e falou assim, não, deixa isso para lá e vou abandonar. Não, ele lutou com Deus, ele questionou, ele ficou angustiado, ele se queixou, mas ele fez isso ainda para Deus. Então, ele em nenhum momento abandonou o seu relacionamento. E é nisso, talvez, foi em meio a essa situação que eu acho que Jó acabou desmascarando e desmerecendo a acusação de Satanás. Porque Satanás, o ponto dele, ó, Jó tem um relacionamento com o Senhor porque vocês têm uma barganha. E Jó continuou tendo relacionamento com Deus mesmo sem barganha. Ele não abandonou Deus, esse foi o ponto. Jó, durante boa parte do livro, ele não estava recebendo nada de Deus, nada, absolutamente nada, mas em nenhum momento ele abandonou. Então, mesmo naquelas queixas, naquele momento de dor, ele não abandonou, e isso foi suficiente para que ele desmascarasse Satanás. E é por isso que a gente fala a gente insiste, né, parece um sarjão, mas é justamente nesses momentos de sofrimento,
onde a gente consegue, primeiro, aprofundar muito o nosso relacionamento com Deus, e segundo, aquilo ali é um testemunho para o universo de que nós podemos servir a Deus simplesmente por quem Ele é, e não porque a gente vai ter algum ganho, alguma relação de troca, alguma relação que pode envolver, o Senhor me dá e eu recebo, e aí eu te dou de volta, sabe? Essas relações que podem ser em relações de interesse e levantar suspeita. Pois foi exatamente isso que Jó mostrou, e ele mostrou isso, né? Que mesmo em meio àquele momento de dor, ele ainda se agarrou em Deus, mesmo não sentindo Deus ali, mesmo não entendendo nada do que estava acontecendo, só perguntando, só se queixando, mas mesmo assim ele o fez para Deus. Isso foi o suficiente. Isso foi o suficiente para Deus exaltar a Jó no final do livro. Jó fez o que foi certo, porque ele não me abandonou. Ele não me abandonou, mesmo em meio a essa situação. Então, acho que esse é um ponto, né? A gente não precisa, no momento de sofrimento, usar eufemismos, tentar usar máscara com Deus. Não, a gente pode ser sincero. Fale o que está no seu coração, mas fale para Deus. Acho que esse é o ponto principal aqui dessa fala, né, de Deus sobre Jó, especificamente, né, falando assim, Jó foi justo, mesmo em meio a toda aquela situação, não exatamente pelo que ele falou, pela forma que ele falou, mas porque ele não abandonou Deus mesmo naquela situação horrível que ele passou. E o terceiro ponto, né, foi o próprio discurso de Deus. E aqui, porque a gente lê a história conhecendo toda a narrativa, né? A gente sabe o que estava acontecendo no céu. E aí a gente vê que quando Deus vai responder, essa foi a minha impressão. Durante muitas e muitas vezes que eu li o livro de Jó, eu falava, não, agora Deus vai falar para ele. Assim, Jó, nossa, você passou no teste, cara. Satanás tinha acusado aqui, o universo inteiro estava vendo, e você conseguiu, olha. Então, você imagina, né, que Deus vai revelar tudo ali para Jó, e Deus fala assim, nossa Senhor, então a gente fomos bem nesse teste, né? Não aconteceu nada disso. Deus não deu nenhuma explicação para Jó da situação que ele estava passando. Nenhuma. Absolutamente nenhuma. Vocês podem ler do capítulo 38, quando Deus começa a responder, até o final do capítulo 41, Deus em nenhum momento ele dá uma explicação, ele tenta justificar e dar argumentos para Jó do que ele estava passando. Nada. Porém, mesmo assim, após esse encontro com Deus, Jó muda completamente a sua forma de falar. Ele muda completamente. Ele fala, eu me arrependo do que eu falei, e esse encontro mudou, porque agora eu conheci o Senhor de ver, agora eu te conhecia de ouvir, agora eu conheço porque eu te vi. Então, esse encontro com Deus muda a perspectiva. E o que acontece aqui foi que o seguinte, a experiência do divino mudou a perspectiva de Jó e removeu a necessidade que Jó tinha no início de uma justificativa para a situação que ele estava passando. Né? Aquele encontro com Deus e Deus mostrar tudo aquilo para ele, fazer todas aquelas perguntas, aquela experiência, ela foi suficiente para que Jó não mais necessitasse de ficar tentando justificativas racionais, aquelas que não serviam para nada que os amigos deles davam, ele estava querendo uma e ele estava querendo uma. Deus basicamente removeu aquela necessidade de uma justificativa, e aí é uma interpretação, né, que eu acredito que seja válida, né, considerando a Bíblia como um todo, porque Jó ele fala, aqui no final, se vocês forem ver, ele tem essa fala de Jó, ela é bem marcante, que ele fala, né, que ele conheceu Deus de ver, ele teve um contato. E aqui a gente sabe que a glória de Deus ela é infinita e nenhum homem pode se submeter a ela e continuar vivo. Né? A gente vê essas... E a única forma de Deus se mostrar para os seres humanos, a gente vê isso nos encontros de Deus, tanto no Antigo e principalmente no Novo Testamento, é quando Deus ele desce um pouco da sua glória. Então eu acredito, e essa é uma interpretação que a gente pode fazer, que Jó ele teve vislumbres da solução para o mal e para o sofrimento. De alguma forma,
a experiência ali, Deus mostrou o futuro lá na frente. Assim como ele fez com Abraão no sacrifício de Isaac, eu tenho a esperança, acho que eu tenho quase certeza de que Deus mostrou para Jó o que aconteceria no futuro. Que Jesus viria, que ele iria morrer. E basicamente o que Deus estava falando aqui para Jó, depois de todas aquelas perguntas, e fala assim: Jó, eu não tenho uma justificativa aqui para você, eu não vou te dar uma razão para o que você está passando, mas eu vou te mostrar o que eu vou fazer para solucionar esse problema. Eu vou tomar a responsabilidade pelas escolhas erradas que vocês fizeram, vocês como raça humana, eu vou morrer no lugar de vocês, e essa vai ser a solução para esse grande conflito. E isso foi o suficiente para Jó, isso mudou a perspectiva de Jó, e por isso que ele fala: eu conhecia de te ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Então, quando a gente pensa nessa questão do sofrimento, e a gente olha para a resposta que foi dada na cruz, nós temos de fato a dimensão de que nesse conflito, quem pagou o maior preço foi Deus. A gente tem que ter essa dimensão. Deus descer de toda a sua glória, entrar num corpo humano, se reduzir a isso, se rebaixar a esse ponto, passar uma vida aqui de privações, de sofrimentos, de todas as formas que a gente pode imaginar. Basta a gente ler a história de Jesus, fica claro. Ele foi traído, ele passou fome, ele passou necessidade, ele foi abandonado pelos amigos, e ele morreu uma morte horrorosa, uma morte de cruz. Jesus se sentiu abandonado por Deus, ele perguntou: por que o Senhor me abandonou aqui? Eu não estou entendendo nada. Então Deus passou por tudo isso, por amor a nós, com a promessa de que um dia ele viria e ele iria não justificar, mas ele ia dar uma solução final para toda essa questão do sofrimento. Porque o que a gente tem que ter em mente é que tudo que a gente passa nessa vida aqui, ela, de fato, é só um sopro. Essa vida aqui é só um sopro. Comparado à promessa que a gente tem da eternidade, esses 80, 90 anos que a gente vive aqui não são nada. E é essa perspectiva que eu acho que esse encontro de Jó com Deus, foi essa perspectiva que Jó entendeu, eu acredito. E isso foi suficiente para ele falar assim: eu confio no Senhor, eu não entendo muito o que está acontecendo, mas a solução que o Senhor me mostra aqui, ela para mim já é suficiente para eu acalmar o meu coração, e mesmo que eu não entenda esse conflito, de novo, Jó termina o livro, ele não entende o que estava acontecendo, Deus não revelou para ele que Satanás tinha acusado a Deus e falado que ele tinha razão, não, ele não entendeu isso, mas o encontro que ele teve com Deus foi suficiente, e eu acho que é esse, talvez, a grande promessa que Deus nos traz quando a gente passa por essa estação de sofrimento. Conforme a gente se achega a Deus e procura nele a solução, ele remove da nossa mente essa necessidade de achar uma justificativa, porque ele nos mostra um caminho, ele nos mostra de fato a solução para toda essa questão da dor e do sofrimento. E ele termina, eu acho que uma das principais, promessas que Deus faz, está lá em João 14, 1-3, e aqui eu já vou encerrando essa nossa série, esse nosso encontro. Essa solução, Jesus sendo a solução para toda essa questão, Jesus removendo essa necessidade da gente tentar achar uma justificativa, achar uma plausibilidade para essa questão do sofrimento. Mas Deus tem uma solução muito melhor. Evangelho de João, capítulo 14, do verso 1 ao 3. Jesus fala o seguinte, para os discípulos, e isso se aplica para nós com certeza. Ele fala assim: se você que está passando por qualquer situação de sofrimento, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Foi essa a resposta. Deus deu uma resposta de confiança para Jó, e essa é a resposta que ele pede para a gente também. Assim, creia, confie em Deus e confie em mim. Porque na casa do meu pai há muitas mansões, e se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. E eu vou preparar-vos um lugar. E quando eu for vos preparar lugar, eu voltarei novamente e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, ali possas estar vós também.
Jesus ele já foi, ele já está lá preparando esse lugar. E agora a gente aguarda talvez a cereja do bolo, vamos dizer assim, é a promessa de que ele vai voltar. E ele prometeu isso. E a gente olha na Bíblia, né, todas as promessas que tem lá, todas as profecias, elas se cumpriram. Só falta mais essa. E essa talvez é a nossa maior esperança, talvez é a melhor resposta que a gente possa ter em relação a tudo isso, essa solução de Jesus. No domingo passado, eu falei para vocês, né, que essa questão da dor e do sofrimento, essa questão de como é que a gente equaciona Deus, isso foi lançado por um pensador chamado Epicuro. Ele era grego. Só que eu não mencionei um detalhe para vocês, que faz toda a diferença. Quando Epicuro estava elucubrando toda essa questão, tentando colocar esses argumentos, como é que pode sofrimento em um Deus que é todo poderoso e todo amor? Epicuro nasceu 3 séculos antes de Cristo. Epicuro não conheceu Jesus. Ele não conheceu a plenitude do Evangelho. Ele não tinha a resposta que a gente tem. Ele não conheceu a solução que a gente tem hoje. E é isso que talvez eu acho que é a maior esperança e a melhor resposta bíblica. Nós não vamos encontrar grandes justificativas e ensaios argumentativos sobre como entender o mal e o sofrimento. Mas nós encontramos a solução. Jesus é a melhor resposta que nós podemos ter. E ele prometeu, isso que a gente acabou de ler, né? Ele prometeu que ele vai voltar para nos buscar. E esse momento está perto, esse momento está cada vez mais perto. A gente parar de tentar buscar justificativas, parar de ver tanto mal e sofrimento e tentar se perguntar por que está acontecendo, por que está acontecendo. E Deus está voltando, Jesus está voltando e os sinais estão claros. E eu gostaria de terminar essa minha série já convidando vocês para a partir de sábado que vem, para a gente voltar e estudar mais sobre esses sinais da volta de Jesus. É isso que essa promessa está muito próxima, né? A gente olha o mundo ao redor, a gente lê a Bíblia e vai comparando tudo isso, comparando com a história, a gente sabe que essa promessa está próxima. E eu gostaria de ver todos vocês, eu vou estar aqui para a gente acompanhar, né, como que a gente pode se preparar melhor para esse encontro, para essa promessa que a gente acabou de ver, para essa solução definitiva para a questão do mal e do sofrimento. Eu acho que esse é o meu desejo para a minha vida, né? Para que Deus possa me manter firme, crendo nessas promessas, me dando essa força de Jó, e mesmo quando a gente estiver passando por essas situações que a gente não entende completamente, que a gente não largue da mão de Deus, mesmo que a gente não sinta, a gente muitas vezes não vai sentir, mas Ele prometeu que Ele vai estar ao nosso lado e que Ele vai nos buscar e que a gente vai ter um futuro sem dor e sem sofrimento, finalmente. Então, eu gostaria que a gente fechasse os olhos agora, terminasse essa série em oração. Eu queria agradecer a presença de todos vocês, os que nos acompanharam em casa também. Senhor, nosso Deus, nós te agradecemos porque o Senhor proveu uma solução muito melhor do que simplesmente nos dar justificativas que poderiam agradar o nosso intelecto, para essas questões complexas de dor e sofrimento que nós passamos nesse mundo. Senhor, eu te agradeço por essa oportunidade de ter compartilhado durante essas 4 semanas essa mensagem com os meus amigos, os meus irmãos aqui. Te agradeço porque o Senhor nos pôde dar o conforto necessário, pode nos dar o entendimento de que a solução para todas essas questões o Senhor já proveu, e que nós só temos que nos agarrar às tuas promessas, as promessas de que o Senhor estaria conosco, que o Senhor nos daria força, que a experiência contigo muda toda a perspectiva, não importa o quão grande o sofrimento esteja passando, mas a experiência do divino, ela muda a nossa vida, ela nos dá força, ela molda o nosso caráter, e principalmente passar por esses momentos difíceis e mesmo assim ainda permanecer ligados a Ti, mostra ao grande acusador de que nós lhe servimos simplesmente por quem Tu és, e não porque nós temos nada em troca.
Não é esse tipo de relação que nós queremos ter contigo. E nós te agradecemos porque o Senhor nos dá a oportunidade nessa vida para viver esse relacionamento. Então que, se agora ou se no futuro alguém ou eu formos passar por situações de dor e sofrimento, que nós possamos nos inspirar no que já foi revelado nas tuas palavras aqui, nessa história linda do teu servo Jó e no exemplo que ele nos deixou, e também no maior exemplo de todos, que é o exemplo que Jesus nos deixou, que nós possamos nos agarrar a essas promessas e nunca esquecer que não importa o quão difícil seja, não importa o quão queixosos, angustiados, revoltados nós estejamos, que nós possamos derramar sempre nossas queixas, nossas almas a Ti, e só a Ti. E a partir dessa experiência nós vamos ter as respostas que nós precisamos. Então, te agradeço por essa oportunidade. Eu peço que o Senhor derrame as Tuas bênçãos na vida de todos os que aqui estão, de todos os que estão acompanhando em casa também. Que o Senhor possa nos guiar nessa semana, uma semana de desafios. Toda semana é uma semana nova de desafios, mas nós confiamos em Ti, confiamos no Teu amor, confiamos na Tua proteção e principalmente na Tua salvação. E nós te pedimos isso, e eu te agradeço, e em nome de Jesus. Amém. Boa semana, gente. Boa semana.